RFI Convida. Hoje a RFI recebe um dos autores mais prestigiados da cena de quadrinhos contemporânea, o brasileiro Marcelo Quintanilha, vencedor do prêmio Fauve d'Or do Festival de Angoulême em 2022, com Escuta, Formosa Márcia. Ele lança agora Eldorado, um polar neorrealista que mergulha no Brasil dos anos 50 a 70 para narrar a história de uma família modesta, dona de uma mercearia em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, cujo filho mais novo, Elcio, sonha em se tornar jogador de futebol, enquanto o mais velho, Luiz Alberto, já dá os primeiros passos na delinquência. Eldorado é um drama policial, familiar e político que se entrelaça com a história do Brasil. É um prazer recebê-lo na RFI, Marcelo Quintanilha. Obrigado, o prazer é meu. Marcelo, você inicia o álbum com uma sequência histórica em preto e branco que conta como a sociedade brasileira sempre evoluiu clivada pelas desigualdades. Os 5 generais que governaram o Brasil durante a ditadura de 64 a 85 são retratados no seu livro. Por que você achou importante começar por esse registro sociopolítico que também fala da evolução do futebol no Brasil? Eu acho que era uma exigência da história, principalmente no que se refere a colocar um pouco de contexto para as pessoas que estão tendo contato com o universo da história pela primeira vez. Mas acho que não somente fora do Brasil, acho que no Brasil também uma introdução como essa teria importância, porque isso faz com que a gente se reconecte com momentos da nossa história, momentos do nosso passado, que de alguma maneira refletem na vida que vivemos atualmente no Brasil. Então, para mim é sempre importante ter a perspectiva do passado, quais são os pontos que nos ligam com o passado, que tem efeito na nossa vida na atualidade, quais são os elementos que vão nos dar chaves para que possamos compreender melhor a vida que vivemos na atualidade. Marcelo, a trajetória do seu pai, que se chamava Elcio e foi jogador de futebol profissional em Niterói, continua inspirando seu trabalho. Já aparecia no seu primeiro romance gráfico, em 99, retornou no álbum Luzes de Niterói e agora volta em Eldorado. O futebol no tecido social brasileiro, ele continua central para entender o país, na sua opinião? Eu acho que sim, do meu ponto de vista sim, porque a visão que eu tive do futebol é uma visão de quem viveu esse esporte de dentro. O futebol nunca teve nenhum glamour para mim. E durante muitos e muitos anos o futebol foi um tabu na minha casa. Nunca houve uma ocasião em que eu me lembre que a família estivesse reunida para torcer por um time, especialmente. Esse tipo de relação não havia, porque meu pai teve de interromper a carreira muito prematuramente. E quando você se sacrifica tanto por um esporte, quando você se dedica tanto a um esporte, ser obrigado a interromper a sua carreira contra a sua vontade significa um trauma que vai afetar você, vai afetar o seu entorno, sua família e tudo. Acho que sob esse aspecto, sob essa visão intramuros que eu tive do futebol, acho que isso acabou me dando a perspectiva de como o futebol é capaz de metaforizar quase todos os aspectos da vida, não é? No que se refere à formação da sociedade brasileira, o futebol tem um outro ingrediente nessa formação, no sentido de que é fascinante quando você consegue, quando você tem ideia, quando você tem perspectiva da forma em como as classes populares foram se apropriando da prática desse esporte, porque no nascimento do futebol ele era um esporte praticado pelas elites, ou pelas pessoas que podiam importar as coisas com que se praticava o futebol da Europa, a bola, as chuteiras, os uniformes, enfim. E a maneira como cada vez mais e mais as pessoas foram se interessando pelo esporte, foram se apropriando dele, foram colocando
foram tratando o futebol a partir das suas próprias experiências individuais, foram aportando suas próprias vidas ao esporte, até transformá-lo E se no que nós tornarem conhecemos hoje. visíveis, ou não? Desculpa? E se tornarem visíveis. Assim, aí eu queria chegar, porque até o momento em que foi impossível que isso não teve outro remédio a não ser absorvido pelas classes que comandavam esse esporte naquele momento. Foi uma... Do meu ponto de vista, se trata de uma verdadeira revolução silenciosa no sentido de como as classes populares se apropriam daquilo que muitas vezes está vetado para elas, muitas vezes está proibido, o acesso está proibido a elas, né? Mas sempre que as classes populares chegam e tomam conta desse tipo de coisa, eu acho que existe uma transformação maravilhosa, é como uma revolução. E eu acho isso um aspecto magnífico da formação do país. Fala um pouco dos dois personagens. Então, o Elcio é aquele menino bom que respeita o pai, que trabalha na mercearia com o pai, mas que o sonho dele é se tornar um jogador de futebol e o pai ali sempre segurando, porque tem o irmão mais velho, o Luiz Alberto, que já está um pouco na delinquência e também, na verdade, é fascinado. É uma outra forma de fascinação a do irmão mais velho, né? De ter um papel social fora ali daquele meio em que ele nasceu. Como você... O que você quer mostrar com esses personagens? Na verdade, eu me inspirei na fábula do filho pródigo, né? Seria um pouco como recriar a fábula do filho pródigo no seio da classe trabalhadora. A história que trata do meu pai, ela é fortemente ancorada na realidade. A parcela que trata do irmão é ficção. Então, até nesse ponto existe o espelho na relação dos dois, entre uma realidade e uma ficção completa, né? Toda a trama do policial que a história tem, tudo isso é ficção. Mas aliado, assim, espelhada no que foi a realidade do meu pai, né? O que eu acho fascinante. É uma homenagem que você faz para ele, indiretamente você perdeu seu pai, né? Em 2021. A gente entra num terreno meio pessoal, mas é uma homenagem? Não. É só uma vivência compartilhada. Sim, não é realmente uma homenagem. Eu acho que é algo muito mais profundo do que isso, porque inevitavelmente tem a ver com aquilo que me constituiu como ser humano. Então, eu sequer consigo perceber uma distância entre a minha história e a história do meu pai nesse sentido. Na verdade, eu não consigo perceber nenhuma distância entre a minha história e a história da minha família, em geral. Então, não se trata de homenagear alguém que tenha exercido um papel, mas alguém que não seja eu. Não, se trata de falar exatamente de mim o tempo todo. Em Duque de Caxias. Sim, meu pai é de Duque de Caxias. Sim. E você cresceu em outra cidade, Niterói, mas Duque de Caxias você guardou muitas referências. Eu tenho uma Duque de Caxias imaginária, embora eu conheça a cidade, mas enquanto eu cresci, muitas vezes eu ouvi o meu pai contar as histórias do que ele vivia na cidade de Duque de Caxias, então eu criei uma Duque de Caxias imaginária na minha cabeça. E eu queria preservar isso, eu queria preservar essa percepção na história. Embora haja referências da Duque de Caxias real, eu queria muito preservar a visão que eu construí enquanto ia crescendo em Niterói e eu ia escutando as histórias do meu pai nessa dinâmica. Então, a Duque de Caxias que está na história é uma Duque de Caxias, basicamente, a Duque de Caxias que eu criei. Vamos falar do traço, porque conversando com você um pouco antes do início dessa entrevista, você disse que para cada livro você realmente tenta mudar o seu traço. Na verdade, é uma exigência de cada história. A história determina a maneira como ela vai ser contada. Então, a cada novo livro, eu faço todo o possível, trabalho para encontrar a melhor maneira de executar aquela história. Seja através de uma nova técnica, uma técnica que eu nunca utilizei antes, seja através de uma
nova maneira de narrar a história, uma nova decupagem, um tratamento de elementos como a narração em off, sem narração em off, enfim. Cada novo livro é começar exatamente do zero, absolutamente do zero, o que me coloca sempre numa posição de estar sempre pisando em ovos, porque eu nunca sei exatamente qual é o terreno no qual estou me movendo. O que, do ponto de vista artístico, eu acho muito instigante, porque te coloca numa posição de desconforto que pode ser muito, muito interessante. E eu me sinto muito confortável no desconforto. Esse livro é o mais longo que você já escreveu, Sim, é o mais 260 longo. páginas, por enquanto editado só em Por francês. enquanto, em francês. Já tem tradução prevista? Estamos vendo, estamos vendo. Isso ainda não existe nada definido, mas E como você sente trabalhando aqui na Europa? Você sente uma receptividade realmente maior, interessante para você? eu acho magnífico. Eu acho magnífico. Eu sinto exatamente a mesma coisa que eu sinto no Brasil. A recepção do público é sempre muito, muito tocante, muito intensa. Sim, me sinto muito confortável trabalhando aqui, muito confortável. Ahn, Exatamente como me sinto confortável trabalhando no Brasil. Ahn, o público é sempre magnífico. Eu nunca tive uma má experiência com o público. Eu me agarro a todas as oportunidades que eu tenho de estar junto do público, fazer autógrafos, conversar com as pessoas e tudo. Eu acho que é um dos um dos momentos de maior sublimação dessa relação entre autor e leitor. Para mim é realmente fascinante. É incrível, eu adoro isso. Hum. E você vive em Barcelona, Vivo em mas é Barcelona. publicado por várias editoras em todo o continente, na verdade. Sim, fui publicado por muitas editoras, sim. E é sempre uma experiência magnífica, sempre uma experiência magnífica. Enfim, eu acho o público sempre muito aberto, sempre muito interessado nas coisas que eu escrevo. Então, o que para mim é particularmente importante, porque todas as minhas histórias estão baseadas na experiência que eu tenho no Brasil, na vida que eu conheci no Brasil, na cultura brasileira. Todas as minhas referências vêm do Brasil, a maneira como eu concebo as personagens, a maneira como eu concebo a história. Todas as dinâmicas fazem referência à cultura brasileira e à maneira como a ficção brasileira, seria interessante dizer, foi sendo desenvolvida no século XX. E com todas essas diferenças, você ser capaz de chegar a pessoas que não necessariamente têm um conhecimento do que é o Brasil, do que é a vida do Brasil, quais são as referências culturais do Brasil, e você conseguir chegar a essas pessoas de uma forma tão intensa, exatamente como acontece quando você chega ao público do Brasil, é realmente incrível. É difícil de descrever a sensação. É uma curiosidade e que ela dure por muito tempo. Sinal também de que você consegue instigar essas pessoas a quererem saber mais sobre o Brasil. Eu acho que as minhas histórias tratam de um aspecto muito humano das personagens, e eu acredito que todos nós compartilhamos essa mesma condição, né? Todos nós somos atravessados pelos mesmos medos, os mesmos receios, as mesmas ansiedades, as mesmas aspirações, culturalmente diferentes de um país para outro, mas essencialmente compartilhamos E é essa nisso que você mesma se condição. torna universal para esse É uma público. palavra muito forte, mas eu acho uma palavra muito interessante. É a realidade. Então vamos lembrar Eldorado do Marcelo Quintanilha, que todos estão vendo aqui. Está sendo lançado pela editora belga Le Lombard e esperemos que tenha um editor em breve no Brasil, para que o público brasileiro também possa saborear essa sua nova história. Tomara, tomara. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você.